Boa noite, crianças. Vamos para mais uma história. Para isso, eu vou pedir para que vocês já deixem o seu like e se inscrevam no canal, tá bom? Ajuda-te a agir. Vamos lá. Deita, se cobre, vira para o ladinho, fecha os olhinhos e escuta o que a tia Gi vai falar agora. Mais uma história que nós encontramos na Bíblia, que é o livro sagrado, onde Deus nos ensina como devemos viver obedecendo a sua palavra. Vamos lá? Eu vou continuar contando sobre os milagres que Jesus fazia. No outro vídeo anterior a esse, tem bastante milagre lá também. Se vocês não ouviram, pede para depois ouvir, tá bom? O homem surdo é curado. Esse está em Mateus 7, 31, 37. Jesus estava perto da cidade de Tiro e resolveu partir para Galileia. Ao chegar, vieram algumas pessoas com um homem surdo que quase não falava e pediram a Jesus para que o curassem. Jesus teve piedade do homem e por isso afastou-o da multidão que o cercava. Em seguida, ele colocou os dedos nos ouvidos do homem e passou a mão com saliva na língua dele e depois disse: "Abra-se". E o homem começou a escutar e a falar com facilidade. Jesus pediu para as pessoas não comentarem o ocorrido, mas logo elas saíram contando sobre o milagre. Ao saber que Jesus pregava a palavra de Deus e curava os enfermos, João Batista enviou alguns mensageiros até ele. E os mensageiros lhe perguntaram: "Jesus, o Senhor é o Messias ou devemos esperar outro?" Então Jesus respondeu: "Vejam quantas pessoas estão curadas e contem a João o que vocês viram e ouviram. Felizes são aqueles que não duvidam de mim." Enquanto Jesus jantava na casa de Simão, o fariseu, uma mulher chegou aos pés do Senhor, lavou-os com suas lágrimas e secou com seus cabelos. O fariseu duvidou de Jesus, pensando que, se fosse o Messias, saberia da má fama daquela mulher. Então, Jesus continuou a história de um homem que perdoou a dívida de duas pessoas. Uma lhe devia 50 moedas e a outra 500. Depois perguntou a Simão qual dos devedores seriam mais agradecidos, e o fariseu respondeu que seria aquele que tinha a maior dívida. Ao ouvir isso, Jesus virou-se para a mulher e disse-lhe: "Vá em paz, pois seus pecados estão perdoados. A sua fé a salvou." Alguns fariseus chegaram perto de Jesus e começaram a conversar com ele, pois queriam de qualquer maneira uma prova que o acusasse. Assim, pediram que Jesus fizesse um milagre para provar que realmente tinha poder. Jesus respondeu: "As pessoas de hoje são muito mais e precisam de um milagre para acreditar, mas nenhum milagre será feito para vocês." Jesus saiu daquele lugar muito triste com os fariseus. Certa vez, Jesus estava perto do mar da Galileia com uma multidão, quando contou esta parábola.
O homem saiu para semear e deixou cair algumas sementes na estrada. Elas não cresceram, pois as aves as comeram. Outras parte das sementes caiu entre as pedras, e as sementes logo cresceram, mas morreram, pois não havia terra bastante, e o sol as queimou, por não terem raízes. Algumas sementes caíram entre espinhos, e quando cresceram, os espinhos as sufocaram. Por fim, outras sementes caíram em uma terra boa e produziram muitos grãos. Depois de contar a parábola do semeador, Jesus explicou que semeador é toda pessoa que anuncia a palavra de Deus, ou seja, eu e vocês quando crescerem. Há pessoas que ouvem, mas logo esquecem. Outras ouvem a palavra de Deus com muita alegria, mas algum tempo depois deixam de lado a sua mensagem. Também existem pessoas que escutam a palavra de Deus, mas assim que surgem as preocupações da vida, deixam seus ensinamentos de lado e não produzem nada. Felizes as pessoas que são como sementes plantadas em terra boa, porque essas escutam e aceitam as mensagens de Deus e por isso dão e colhem bons frutos. Certo dia, Jesus contou a parábola de um homem do campo que plantou sementes de trigo em suas terras. Mas enquanto todos dormiam, um inimigo espalhou joio entre as sementes boas. Quando a plantação cresceu, os empregados se perguntaram de onde teria vindo o joio. Certamente foi algum inimigo, mas deixe que cresçam, pois quando for época de colheita, o trigo será guardado e o joio queimado. Chegou o tempo em que Jesus seguiu para Nazaré, cidade onde viveu sua infância. Quando chegou, foi ensinar na sinagoga. As pessoas estavam admiradas e murmuravam, questionando por que aquele homem, o carpinteiro, filho de Maria, tinha tanta sabedoria e como conseguia curar as pessoas. E Jesus respondeu que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Dessa forma, Jesus fez poucos milagres em Nazaré, pois poucas pessoas acreditavam nele. João Batista estava preso, a mando de Herodes, pois não havia concordado com o casamento do governador com Herodías, a mulher do seu irmão. Foi feita uma festa de aniversário para o governador. A filha de Herodías dançou e agradou a Herodes, que disse à moça para pedir o que quisesse que ele lhe daria. Ela consultou sua mãe e disse que queria a cabeça de João Batista. Então, Herodes mandou a cabeça de João em um prato para a moça, que a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João Batista souberam disso, sepultaram o seu corpo e foram contar a Jesus. Quando Jesus soube da morte de João Batista, foi de barco para um lugar deserto, mas o povo seguiu por terra. Jesus teve compaixão daquelas pessoas e resolveu curar os doentes e ensinar-lhes a palavra de Deus. Ao anoitecer, as pessoas estavam começando a ficar com fome, mas lá só havia 5 pães e 2 peixes para eles comerem. Então, Jesus pegou o alimento, agradeceu a Deus e o distribuiu. No final, todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos com pães e peixes. E assim, a Tia G termina mais uma história da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado e já estejam com o soninho chegando. Então, amanhã eu volto para contar outra história. Boa noite.